Como melhorar seus atendimentos com o comando de apometria? Bem-vindo ao nosso Dose de Consciência, que é uma live que acontece toda terça e quinta, onde a gente fala sobre apometria, aonde eu te ensino a se libertar e libertar outras pessoas com segurança através dessa ferramenta maravilhosa. Então hoje a gente vai falar sobre como melhorar seus atendimentos com o comando da apometria, com os comandos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os comandos, o que são os comandos, para que eles servem. Bom dia, meu amor. O que são os comandos deles, se eles são muito importantes, não são, né? Para quem não conhece, para quem está começando a adentrar nesse mundo da apometria, é bem interessante porque já vai ter uma ideia do que quer dizer tudo isso, né? Comandos de apometria, porque a apometria ela é uma técnica, ela não é uma religião, ela não é uma técnica que é utilizada e ela é feita através de comandos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os comandos, o que significa os comandos, como utilizá-lo, quando que dá certo, quando vai dar errado e como é que funciona tudo isso. E aqueles que já estão dentro, né, desse trabalho, vai aprender mais um pouquinho junto comigo, porque eu também vou aprender junto com vocês. A gente vai falando e eu vou aprendendo, você vai aprendendo, então nós vamos todos aprendendo junto, né? Entender um pouquinho disso, porque para mim, Miriam, a apometria, ela é a técnica do futuro, ela é o trabalho espiritual do futuro, né? De tudo que eu tenho buscado, que eu tenho estudado, que eu tenho entendido em todos os cursos, os trabalhos espirituais que eu faço, todos os livros que eu leio, a apometria, ela é a ferramenta do futuro, porque ela limpa o seu campo energético, ela traz as suas vidas passadas, né? Liberta seus cobradores kármicos e junto com tudo isso, ela traz consciência, porque quando ela faz tudo isso, ela traz consciência. Por exemplo, quando você vai fazer um atendimento no seu paciente, você entende que ele tem uma vida passada que está ali presa, né, e que está naquele momento sendo libertada, né, estar tendo a possibilidade de ser libertada para as colônias espirituais, isso é um ganho de consciência muito grande, né? Quando eu faço os meus atendimentos com os meus pacientes, eu procuro conversar com eles sobre isso para tentar passar a grandiosidade desse momento, porque é um momento muito grande. Imagina que você veio aqui no planeta Terra exatamente para isso. Você veio aqui para resgatar as suas vidas. Você veio aqui para se libertar dessas energias negativas que estão no seu campo, que são os cobradores kármicos, e para evoluir. Eles estão cobrando por algo que você fez. Então você vem evoluir, porque daí quando você evolui, você paga a sua conta e você se liberta de lá e você se liberta do cobrador kármico. Muitas vezes o cobrador kármico consegue chegar à consciência. Olha que incrível. Através do seu processo evolutivo, através da apometria, junto com o seu processo evolutivo, né, com a sua consciência, com a expansão da consciência. O que é isso, expansão da consciência? É quando você traz conhecimento para dentro de você, quando você expande a consciência através da informação, do conhecimento. Então você entende que você veio aqui somente com esse propósito, o resto é bônus. Todo o resto é bônus. Você veio aqui para resgatar as suas vidas passadas e quitar as suas contas que você, né, deixou em outras vidas. Você está tendo a oportunidade, através da roda de Sansara e da grande consciência, de voltar e quitar a sua conta. Por isso que passamos por vários processos. E quando você adentra nesse campo, nessa informação, você começa a mudar totalmente o teu mundo. Porque você começa a tirar várias crenças, vários padrões limitados de dentro da tua mente e começa a entender como que funciona o processo. E aí vai ficando muito mais fácil. E aí quando você entende isso, você entende que você lá atrás, né, porque é uma linha reta, num espaço, você matou alguém e essa pessoa agora está no seu campo cobrando de você. Pode ser encarnado ou desencarnado, né? Ou pode ser os dois, pode estar o encarnado ali que veio para cobrar, veio com você, e o desencarnado também. Então ele está cobrando algo. E aí você estava passando por algo muito doloroso e você está revoltado. E quando você entende, através da apometria, que você só está passando por isso porque você está pagando a sua conta. Lembra? Plantou arroz, colhe arroz, não tem como. Faz parte das leis universais, que nós vamos falar muito sobre as leis universais. Eu vou dar aula sobre as leis universais aqui para vocês. Então faz parte das leis universais.
das 7 leis universais, faz parte da lei do universo, faz parte das 7 leis de Kybalion, faz parte disso, né, do eletromagnético, né, do toma lá da cá, né, do planta colhe, enfim, tudo isso, ação e reação. Então faz parte de tudo isso, que tudo isso mais ou menos quer dizer a mesma coisa. Oi, meu lindo, mais ou menos quer dizer a mesma coisa. Então quando você entende, quando você traz para sua consciência tudo isso, a tua vida se transforma. Então, para mim, Miriam, a apometria, ela é a ferramenta do futuro. Ela veio para fazer uma revolução no planeta nesse momento tão gigante, que eu não sei se vocês lembram que eu tenho falado, entre hoje e amanhã é o alinhamento dos planetas. Tudo que você pôr na sua mente vai expandir. Então observe o que você coloca na sua mente. Então nós estamos num momento muito lindo, estamos indo para a energia, para a frequência Shuma, a frequência crística, a frequência de Deus. O planeta está se elevando de uma forma gigante, estamos num momento lindo do planeta. Então a apometria veio para esse momento, explodiu agora. Ela já vem há um tempão, mas ela era meio desconhecida e agora ela tá assim, ó, em alta. Por quê? Porque ela limpa, traz as vidas e expande a consciência. Foi uma oportunidade que Deus, que a grande consciência trouxe para nós, para que ele pudesse acelerar o nosso processo evolutivo. A apometria acelera teu processo evolutivo, porque você traz consciência. Tem obsessor, o obsessor vem como? Olha como expande a consciência. Tem obsessor, ele atrapalha a minha vida, ele trava tudo. Como que ele vem? Bom, ele vem quando eu encarno, tá? E aí, minha vida passada tá lá presa, tá me trazendo essas dores que eu não sei de onde vem. Tá, entendi, olha que legal. E agora, se eu agir assim ou assado, eu atraio outro tipo de obsessor. Entende? Traz consciência. A consciência expande, você começa a se vigiar, se cuidar, evolui. Não tem como não evoluir. Tu tá entendendo a grandiosidade desta ferramenta, dessa técnica? Porque não é religião, uma técnica. A humanidade toda, todo mundo devia saber a apometria, para se transformar, para trazer consciência, para se libertar, entender como que funciona o mundo espiritual, para que você saiba agir, porque essa é a grande verdade. Se você buscar nos livros, o desencarne, o espírito é o todo, é eterno, então é a grande verdade. Isso aqui é limitado. Enquanto você fica, né, com as vendinhas, os véus da ilusão, achando que isso aqui é o todo, isso aqui dura 70, 80 anos, o resto é eterno. Então precisamos olhar para o eterno. Estamos aqui para evoluir, para viver no eterno. E sem essa informação, você fica achando que a tua vida aqui é o todo. Gente, eu tô apanhando de chicote da espiritualidade, assim, me trazendo informação e me mostrando meus erros. De chicote. Eles estão, é muita informação, assim, ó, é muita loucura. Essa noite a gente trabalhou, fizemos um trabalho espiritual, foi muito louco, gente, pelo amor de Deus, a minha mente tá assim, ó, achei que, né, é uma loucura. Olha, eu não dormi 3 horas. É uma loucura, e assim, muita informação, e você fica, né, meio assim perdido, porque eles vão mostrando, botando as telas mentais da verdade, de quem tu tá, de como que tu estás, o programa que tu estás, porque eu não sou isso, eu estou isso, essa é a verdade. Eu vou ser o que eu quiser. E quando eu entendo, através da transformação, através da verdade, através do conhecimento que a apometria traz, quando eu entendo como é que funciona e que eu posso ser o que eu quiser, que eu não sou isso, eu estou isso. Eu posso mudar, você vai expandindo e a transformação é gigante. Dói, o processo evolutivo dói, eu tô apanho todo dia. Mas eu só agradeço, porque eu acho assim que se eles estão me mostrando, é porque eu tô sendo merecedora e eu quero muito. Pode me mostrar, eu vou apanhar, vou chorar, vai acontecer o que tiver que acontecer, mas eu quero. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu quero sair desse planeta Terra incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer muito, mas muito melhor do que eu entrei aqui. Eu quero sair daqui um ser renovado. Eu sei que não saio ascensionado, não existe essa possibilidade, mas eu vou sair daqui muito, eu vou dar tudo que eu puder de mim. Eu vou me transformar em tudo que eu puder. Tudo que eles me mostram é doloroso, eu tenho que fazer movimentos gigantes, eu quero sair daqui muito melhor do que eu entrei, porque eu entendi como que funciona. E quem me trouxe essa informação foi a apometria.
Essa ferramenta linda, essa técnica gigante que o nosso mestre, Dr. Lacerda, trouxe, encarnou, teve essa informação, foi para os grandes hospitais astrais buscar mais do conhecimento e trazer para nós. Trouxe essa verdade, isso veio de Deus, veio da grande consciência, para acelerar o nosso processo evolutivo. Então, você não tem ideia da grandiosidade dessa técnica. E era para mim não falar nada disso, era para mim falar só dos comandos, né? Essa era a intenção. Mas a espiritualidade de luz sabe o que está certo e o que tem que ser, e eu só confio. Se era para ser assim, tá perfeito. Eu quero que você entenda o quanto essa ferramenta é importante, o quanto ela transforma a sua vida. Imagina que você vai transformar a sua vida com conhecimento, a vida dos seus familiares íntimos, filhos, marido, e a vida dos seus familiares mais longe, pai, mãe, irmão, e a vida de todo aquele irmão que tiver em necessidade e precisar de você. Você vai poder trabalhar com isso, ganhar, viver disso como eu. Eu vivo da apometria. Eu vivo dessa ferramenta, somente dela. Não existe outra fonte de energia, de dinheiro que não seja da apometria. E eu estou muito feliz. E cada dia eu vou buscar mais e mais e mais para aprender e para conhecer essa ferramenta que transformou a minha vida, que transforma a minha vida, que me enche meu coração de amor. Enche o meu coração de amor. Cada momento de conversa com o obsessor é grandioso, é transformador, é revelador, é incrível. Eu amo. Então eu vou falar agora sobre os comandos, sobre a técnica, o que são eles. Vamos conhecer um pouquinho. Então agora você vai conhecer um pouquinho de uma partezinha desse trabalho tão grandioso que é a apometria. Aquele que já conhece vai fortalecer. E os meus alunos prestem bem atenção, que é importante. Sempre é uma aula. Sempre é um aprendizado. Uma frasezinha que você pegue. Às vezes eu tô lendo um livro, leio várias páginas. Uma frase valeu todo aquele livro para mim. Transformou toda a minha vida naquele dia. E hoje eu entendo isso. Não pensa que você vai precisar ler um livro inteiro para se transformar. Uma frase já transforma. Então, uma informação que cai a tua ficha aqui nesse momento é importante. Falando isso para os meus alunos, para aqueles que querem ser meus alunos e para aqueles que estão aprendendo também a ferramenta. Estão conhecendo essa ferramenta tão grandiosa. Então, bora lá. O que são comandos da apometria e por que eles são tão importantes? Então, o que são comandos da apometria? E por que eles são tão importantes? Comandos é literalmente comando. Você está comandando, né? Você está dizendo, você está ordenando. Você dá comando de duas formas no trabalho de apometria. Primeiro, por impulsos. Impulsoterapia. Quando você dá esse estralo, você está quebrando, você está enviando, você está direcionando, você está comandando. Junto com o estralo, tem que vir o comando de voz, porque tem que ver o que você está mandando. É comandado nesse momento limpar o campo dela agora, entendeu? Comando de voz e comando de impulso. Então, a apometria, ela é uma técnica criada através de comandos. Comandos de impulso e de voz. E aí você vai ter várias frases de comandos, mas você vai dar o comando com a voz e com a impulsoterapia. Então, ela é uma técnica baseada nisso. Para você fazer um atendimento de apometria, você precisa dar os comandos e falar. Eu lembro que logo que eu comecei, meu primeiro dia, quando eu fiz o curso, né, já faz muito tempo isso, eu fui porque me apaixonei, porque na verdade, eu fui empurrada, eu não entendia muito bem, mas no meio da minha inscrição, até chegar ao curso, eu entendi que era uma técnica que lidava com espíritos. Eu morria de medo de espíritos, morria de medo. E hoje não sou assim, ai, não quero ver um espírito feio na minha frente, assim, feio assim, né, não quero, não gosto, não tenho vontade, mas se vê, tudo bem, mas não é o que eu quero. Então, graças a Deus que eu não tenho mediunidade de visão. Tenho flashes, mas assim, é tudo muito rápido. Então, quando eu fui fazer o curso lá,
Eu me apaixonei, eu gostei porque era espíritas, e quando fui, eu fui zero conhecimento. O que eu tinha de conhecimento era livros da Zíbia Gasparetto e da Mônica de Castro, que eu amava ler, né? Foi ali que comecei a adentrar no mundo espiritual, através desses livros. As histórias me encantavam. E olha só que ironia do destino, né? Hoje eu trabalho com isso e hoje eu trago histórias. É surreal. Nem tinha pensado nisso assim agora, mas veio assim essa conexão. E aí, eu fiz o curso, era 2 dias o meu curso. Foi bem difícil, porque ele deu um dia de teoria, outro dia foi de prática, e nem foi um dia de prática, foi assim, um atendimento de prática. E aí eu não tinha entendido nada, absolutamente nada, era muita informação para mim absorver naqueles 2 dias, foi muito difícil para mim. E aí o que aconteceu? Quando chegou na hora de fazer o atendimento, eu não consegui fazer nada, absolutamente nada. Eu fiquei parada na frente do paciente e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não tinha entendido que eu tinha que dar comando. Eu não tinha entendido que eu tinha que ler os comandos. Eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar direito. Eu tinha vergonha de verbalizar isso. Eu tinha muito medo do julgamento, porque eu julgava, né? Quando você julga muito, você tem medo de julgamento. Então eu tinha vergonha de medo de ser julgado, porque eu era expert em julgamento. Eu não sabia nada. Eu não sabia, eu não tinha entendido que era comando de voz, de impulso, nada. Eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi naqueles dias lá é algumas coisas, algumas pinceladinhas muito rasas da teoria, e eu entendi que ela lidava com o espírito. Eu não entendi nada, eu saí do curso zero, literalmente zero. Foi aí que eu me transformei em mestre em apometria, porque eu fui buscar o conhecimento incansavelmente. Eu comecei a estudar muito, 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 muito. Eu queria saber cada detalhe de tudo que ensinava. Eu buscava informações, falava assim, tubo graftado, encaminhava tubo graftado. O que é isso? Eu ia buscar o que era tubo graftado, como é que ele era. Eu buscava foto, porque eu queria visualizar para na hora de eu dar o comando enxergar. Então eu esmiucei tanto esse curso que eu me tornei mestra, porque eu descobri, através da minha busca, caminhos que facilitaram o meu aprendizado, que é o que eu trago para os meus alunos hoje. Então foi muito difícil. Então eu não fiz atendimento, né? Então a primeira coisa que eu sempre procuro falar para os meus alunos, e estou sempre falando para as pessoas, é que a apometria, ela é uma técnica de comandos. Então, se ela é uma técnica de comandos, se você não der os comandos, ela não está acontecendo. Só que não é só isso. Não adianta você tem muito mais além disso. Mas a base dela é os comandos. A base dela é o impulso. Fala, tchá, encaminha. O estralo de dedo vai dar... É como se o estralo... Presta atenção, meus alunos. Isso não tem lá. Isso é coisa que vem na mestra. O estralo de dedo é como se fosse algo que empurra a tua voz, que leva a tua voz. Você dá o comando da voz e o estralo, uau, empurra a tua voz. Entendeu? Por isso que é muito importante a voz com estralo. É muito importante. Mas isso não é o todo. Não adianta só isso, tá? Mas isso é o principal. Então, os comandos são muito, 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 muito importantes. Tá? Você tem que dar os comandos. Se você não der os comandos, a voz não sair e o impulso não ir, a informação não chegou para a espiritualidade de luz. Entende? Entendeu? Imagina que você vai dizer assim para o obsessor, você sai daí agora. Sai daí agora. Não, nesse momento eu estou dando uma ordenação para esse espírito, esse irmão, sair do campo da minha paciente agora, nesse momento, indo para o tubo graftado. Entendeu? É firmeza, não é grosseria, nem maldade, nem desejando nada de errado. É comandado. O comando é esse, porque nós, a minha egrégora, né, eu recebi do plano superior, a minha apometria hoje, ela é voltada para comandos arcturianos. Então, eu trabalho com a egrégora dos arcturianos. Então, eu dou o comando dos arcturianos, tá? É uma transformação, uma transição que está acontecendo, né? Ela já vem acontecendo há uns 6, 8 meses ou um pouco mais, né? Mas eu tô implementando ela no meu curso, tá? Que eu recebi, né, do plano superior, os comandos dos arcturianos, né? Eu trabalho com essa energia, então
veio, tanto que a mesa veio canalizada, então é arcturiana. Então tem que ser, a apometria é uma técnica através de comandos, e os comandos nossos são voltados para os arctúrios, certo? Então a gente precisa, é comandado nesse momento. Qual a importância da intenção e da conexão no uso dos comandos? Então, qual a importância da intenção dos comandos, da intenção e da conexão dos comandos? Então, isso é o que linka os comandos, né? Que eu vou explicar agora. Então, qual a importância da intenção? Imagine que você está falando, né? É comandado agora nesse momento, pensando lá na morte da Bezerra. É o comando. Então, você tem que pensar no que você está comandando, porque a intenção, intenção e conexão. Eu tenho a intenção que isso acontece, eu junto com os comandos, é a conexão dos dois, entendeu? Então, nesse momento, você tem que estar dentro do comando. Nesse momento, eu comando que seja cortado fios energéticos negativados. Já imagino duas pessoas, se eu quiser cortar de duas pessoas, né, ligada num fio energético, é comandado que seja cortado nesse momento, em um. E aí, quando eu penso, eu imagino ele sendo cortado. Então, a intenção. Você não pode ficar dando comando pensando na morte da Bezerra, porque daí o comando não acontece. Entendeu? Você não tá fortalecendo o comando. Aí a espiritualidade de luz não está usando o seu magnetismo, eles estão fazendo o trabalho, mas não tem a força, porque o seu magnetismo auxilia muito o trabalho para ser, né, maravilhoso. Então, você sente aquilo que você está falando e dá os comandos. É a conexão com o teu sentir junto com os comandos. Isso é extremamente importante para que tudo flua com leveza. Por isso que eu digo para os meus alunos que é muito importante internalizar os comandos. Não é decorar, é internalizar. Cada coisa que você está falando, você está entendendo o que você está falando. E isso é internalizar, você sabe ele no teu mental, mas você sabe o que ele quer dizer. Nesse momento agora, eu vou levar os meus irmãos na banheira, a gente vai sair da sala de emergência, vamos ir para a sala de reenergização, reestruturação do campo energético, elevação do padrão vibracional. Então, eu vou levar os irmãos para uma outra sala, onde nesse momento toda a equipe já está lá esperando por você, né? A equipe espiritual, que é quem vai fazer o trabalho. Ó, eu tô dando comando, mas eu tô dando comando em tom de conversa e eu estou visualizando, eu tô falando e tô sentindo. Então, nesse momento, nós vamos entrando na sala. Agora que você imagine que nessa sala tem uma banheira, ela é grande, dourada, daí eu já vou falando e vou sentindo. Dentro dela tem um líquido dourado e esse líquido tem uma frequência vibracional das mais altas hierarquias de luz. Você entende? Eu sinto, por isso que eu peço ao meu paciente, fecha os olhos, viaja comigo. Viaja, conforme eu vou falando, você vai visualizando e sentindo o acontecimento. Isso é magia. Entendeu? Isso é a magia. É quando a gente vai falando e as coisas você vai imaginando e a coisa vai acontecendo, porque o plano espiritual está fazendo o trabalho. Então, é muito importante o seu sentir com a conexão dos comandos, tá? É muito importante para que tudo flua perfeitamente, certo? Isso não tem na minha aula. Não tem, mas eu vou botar. Achei muito legal. Comando da chama violeta, como ele age na transmutação de energias densas? O comando da chama violeta, como ele age na transmutação das energias negativas. Então, a chama violeta, muito usada no comando de apometria, porque é comando, né? Lembra? Apometria é comando. A chama violeta, ela é um fogo do nosso mestre São Germain, tá? Do 7º raio. É o 7º? Sexto? Acho que é sexto. Agora não lembro. Acho que é sexto raio. Acho que é sexto. Tá? Ela é a chama transmutadora. Por quê? Porque ele trabalha com alquimia, com transformação. Ele era alquimista. Ele foi alquimista aqui na Terra. Então, ele trabalha com essa coisa de alquimia,
de transformação, de transmutação, de, sabe? De modificar, de fazer as coisas acontecerem, se transformarem, né? Bota lá isso, bota aquilo, se transforma. Sabe? Viu como é importante você buscar o conhecimento? Porque daí você vai entendendo o que está acontecendo ali. Então, ele é o cara que ele transforma e transmuta, sétimo raio. Ele transforma e transmuta. Obrigado, meu amor. Ele transforma e transmuta tudo, modifica. Né? Ele modifica, você não precisa falar palavras bonitas. Ele transmuta, ele modifica, ele transforma. O que você achar melhor, desde que você esteja falando o que acontece. Então, a chama violeta é dele. Ele que trouxe esse fogo da chama violeta para fazer a transmutação, a modificação, para queimar, para incinerar toda e qualquer energia negativada. Por isso que ele é extremamente importante. As pessoas não têm ideia, estão passando por perrengues nas suas casas. E não tem ainda não tem, né? Claro, a consciência, agora vai ter, porque eu tô falando, de colocar a música da chama violeta. Para transmutar, eu sou a chama violeta, ou então botar algum decreto, algum comando do mestre Saint Germain, porque ele vai transformar, ele vai modificar, e conforme se você botar música, você vai botando a música e vai deixando ela repetir, conforme ela vai repetindo, você vai aprendendo, olha a magia, é isso que nós temos que aprender. Conforme você vai repetindo, você vai aprendendo. E aí você vai cantando. Quando você vai cantando, você vai estar dando o quê? Comando. Tu tá entendendo? A loucura que é. Que a gente não tem noção. Então você vai estar... Eu sou a chama violeta de amor aqui agora. Eu sou a presença divina aqui agora. Me diga se você usar essa frequência vibracional das mais altas hierarquias de luz dentro da tua casa, tocando por 2 vezes por dia, com você cantando, mas cantando, sabe? Sabe quando tu curte aquela música? Uau, você curte! É assim que tem que ser, tá? É assim que funciona, porque é do sentir. Você canta assim, e aí você vai cantando, você vai estar dando comandos. Você acha que fica energia negativa na sua casa? É um comando que estou te ensinando agora. Que você pode fazer todos os dias. Toda hora que você se sentir ruim. Se você está andando de carro e acontecer alguma coisa, clica na chama violeta e sai dirigindo e cantando. Para transmutar, para tirar. Tá no serviço, começou a dar BO, chama violeta. Canta, nem que seja no teu mental, com toda a força. Ele transmuta, ele é um mestre ascensionado, gente. Ele é do 7º raio ali, ó. O amor me falou. Do 7º raio. Ele é um alquimista. Ele transforma, ele transmuta. Você não tem ideia do que é essas energias que Deus, né, nos deu a possibilidade de ter para a gente poder usar a nosso favor. Então, nós temos grandes ferramentas e não sabemos usar. Você entende que daí quando você está atendendo seu paciente, né? A gente já entendeu quem é a chama violeta, o poder, já entendeu, né? Dei uma aula sobre ela. Agora, eu vou te colocar dentro da apometria. O teu paciente, nesse momento, está cheio de chips, aparelhos, implantes, objetos, cordas, correntes, cordões. Né? Ele tá cheio de objeto negativado que foi colocado, tá preso, tá com coleira, tá com corrente, né? Nossa, eles fazem horrores, vocês não têm noção. E aí, deixa eu ficar bonitinho. Ai, mudou muito, né? E aí, presta atenção. E aí você tá lá no comando da apometria, trabalhando na apometria, e um dos comandos, que é as frases, né, que você dá é despolarizando, dissociando, ó, despolarizando, dissociando, cortando e desligando, chips, aparelhos, implantes, objetos, cordas, correntes, cordões, queimando e incinerando através da chama violeta em 1, 2 e 3. Queimando e incinerando através da chama violeta do nosso mestre Saint Germain em 1,
2, 3. É comandado agora a retirada dos aparelhos. Entendeu? Você entendeu o que é a chama violeta. Você entende o que é o comando da voz. Você sabe o que é o poder da voz. Porque a apometria vai trazendo todas essas informações. Você vai entender o que significa a sua voz. O poder da sua voz. O poder da impulsoterapia. Junto com o comando, a alquimia total acontece. Você faz tudo isso, a equipe espiritual é na hora. Eu estou atendendo um obsessor, quando eu dou, é comandado de retirar agora. Na hora o paciente, o obsessor se mexe ali e diz, saiu. É na hora. Você entende? Então a apometria traz muitos comandos. E aí você vai entender o que significa cada um. O que é a voz, o que é o estralo, o que é o sentimento com a técnica. Não tem para ninguém. Por isso que ela é a técnica do futuro. Sentimento, voz, comando, com as frases de poder. Os mestres, nossa, os mestres fazem chover, porque o seu magnetismo está sendo dado com todo o potencial. Sentimento, voz, comando, confiança, porque é eles que fazem. Tá? Eles, nossa, você será o melhor apômetra que existe. Não tem como. Não tem como você não ser bom. Porque você sabe que não é você que faz. Não é você que faz a cura. Quem faz é eles. Através de todo o seu comando. Por causa do seu magnetismo. Porque somos eletromagnéticos. Então, sentimento, voz, estralo, frase poderosa. Não tem pra ninguém. Não tem para ninguém. Por isso que se você colocar a chama violeta dentro da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, seja lá onde for, e você, a partir de agora, entendendo o que a chama violeta faz, por isso que é o conhecimento que transforma. Porque agora que você entendeu o que ela faz, da onde ela vem, qual é o mestre, por que ela é assim, por que ela queima, entendendo que ele era um cara que entendia, manjava de alquimia, você acha o quê? Ele é ascensionado. Ele tá lá nas alturas. Entendeu? Não tem como não acontecer. Invocando, você está invocando ele. Do nosso mestre Saint Germain. É comandado agora. É comandado agora. Arcturianos, é comandado agora. Que seja retirado através da chama violeta em 1, 2, 3. Não tem como não acontecer. Você entende a força e o poder desta ferramenta? Não tem como ser diferente. Não tem como a coisa não acontecer, certo? Beleza? Chama violeta, agora todo mundo vai querer a chama violeta. Se vocês quiserem, depois me pede lá no direct a música, tá? Que eu mando pra vocês. Ou então eu peço pra minha equipe colocar nos stories, se der. Ai, bora lá para mais um comando de desdobramento. Como acessar todos os níveis do paciente? Então, comando de desdobramento. Como acessar todos os níveis do paciente, né? Todos os corpos, todos os campos. Então, isso é uma outra técnica da apometria que acontece através de comandos de impulsoterapia, comando de voz, sentimento junto com a frase que a gente deseja. Então, nesse momento, eu peço permissão a toda a hierarquia de luz para que nesse momento eu possa falar o comando sem dar comando, tá? Eu não estou dando comando, eu só vou falar para explicar para os meus amigos. Então, nesse momento, né, você vai dar o comando. Eu vou desdobrar corpos e chakras. Corpos, lembra? 7 corpos e os 7 chakras. Eu vou desdobrar. O que é desdobrar corpos e chakras? Separar. Separar eles. Eles estão todos num aglomerado. Você vai separar, desdobrar. Para quê? Por que você faz isso? Já vou falar. Então, é comandado nesse momento desdobrar corpos e chakras do meu paciente em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Você está desdobrando 7 corpos e 7 chakras, abrindo, dando um espaço entre um e outro. Para quê? Para trabalhar em cada um separadamente, porque esse mestre incrível, Dr. Lacerda, Dr. José Lacerda, ele foi para as colônias espirituais e aprendeu com os grandes mestres que se desdobrar tudo isso pode se trabalhar separadamente em cada um com mais potência. Por exemplo, eu quero nesse momento trabalhar no corpo mental, só na mente. Então eu desdobro o corpo do paciente e chego no campo mental. Eu trabalho só na mente. Então nesse momento eu vou trabalhar na mente. Então eu peço à espiritualidade de luz que possa, né, tá trazendo toda a energia, cortando cordas, correntes, cordões, abrindo cadeias mentais, tirando pensamentos únicos. Você vai dar comandos que têm a ver com o mental. Somente com o mental. Tirando pensamentos obsessivos, intrusivos, pensamentos ruminantes, pensamentos únicos, pensamentos repetitivos. Então você vai dar vários comandos para limpar o campo da mente do seu paciente. Então você desdobra e aí você dá o comando. E quando você der o comando, boca, né, voz, comando de voz, impulso, sentimento. É comandado nesse momento que seja quebrado cadeias mentais em 1, 2, 3. Então você está dando o comando, olha a força, sentimento, voz, impulso. Você vai ler uma frase, né? Um comando. Comando, você está comandando. Quebrando cadeias mentais, que são aquelas pessoas que ficam presas em pensamentos repetitivos. Elas têm cadeias mentais. Você vai estar abrindo cadeias mentais, tirando ela daquele looping, daquele lugar. Você está tirando pensamentos obsessivos. Aquela pessoa que fica pensando só coisa ruim. Intrusivos, os pensamentos que vêm dos obsessores. Pensamentos ruminantes, fica pensando na mesma coisa o tempo todo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, se acontecer isso, ai meu Deus, se acontecer aquilo. Pensamentos únicos. Sexo, 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 droga, 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 bebida, 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 traição, traição, traição. E isso tudo, todas essas energias está no campo mental. Você vai cortar e desligar. Cortar e desligar. Você acha que o seu paciente não vai sair diferente de tudo isso? Presta atenção, porque não é você que faz, né? Você já sabe. É a equipe espiritual. Mas com todo esse comando que você internalizou dentro de você, por isso que as pessoas se transformam, por isso que é a ferramenta do futuro. Então agora eu vou pedir permissão à hierarquia de luz para entrar no campo emocional. Desdobrei os corpos, porque nós trabalhamos nos 4 corpos inferiores, são 7. 3 são puros, não se mexe, e 4 fazem parte da nossa encarnação, que eu já dei várias aulas sobre isso aqui. Corpo mental, emocional, dupletérico e físico. É nesses corpos que a apometria trabalha, que são os corpos da sua encarnação aqui na Terra. Então agora trabalha no campo emocional, nas emoções. Sentimentos de medo, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança. Você vai cortando e desligando todos os sentimentos negativos do teu paciente. Entendeu? Você vai pedindo a hierarquia de luz para estar cortando tudo isso. Você vai trabalhar na área dos sentimentos. Agora eu vou trabalhar no duplo etérico, que é o segundo corpo, que é onde ficam os chakras. Então, nesse momento, que é o centro de energia, né? Do nosso corpo. Olha como é lindo. A apometria é tão linda que ela separa os corpos e você entende cada um deles. Você entende todas as partes. É como se ela cortasse os pedacinhos do corpo e fosse falar um pouquinho de cada coisa. E ela não só fala desses da encarnação, ela fala dos puros, onde está o grande espírito, do Atma, do búdico e do mental superior. A importância de tudo isso. Você consegue entender o quanto tudo isso é lindo e mágico? Conhecer isso, entender isso, transforma a tua vida. E aí você vai pedir para desbloquear todos os chakras, desbloqueando todos os chakras, limpando, que eles possam nesse momento estar girando em cor, velocidade e rotação mais perfeita, tirando toda e qualquer energia negativada, desbloqueando ele, tirando blocos que foram gerados, né, cortando e desligando, dissolvendo
esses blocos. Então você vai, gratidão, hierarquia de luz, meu Deus, o que eles estão fazendo comigo, você não tem nem ideia. Que loucura. Eu só agradeço, muito obrigada. Sempre depois de uma tunda vem um amor, né? Tá tudo certo. Então você vai fazendo todo esse trabalho no campo dos chakras, né? No corpo dos chakras, no corpo das energias, que é o duplo etérico. Depois você trabalha no corpo físico, trazendo toda a energia de luz. Tu entende que você trabalhou em todos os corpos, porque as coisas acontecem de cima para baixo. Quando chega a doença, ela já aconteceu lá no corpo mental. Se você tem alguma coisa no corpo mental que tá te destruindo, vai descer pro físico, passa para o emocional, vai virando uma emoção, vai contaminando o seu corpo das energias, que é os chakras, até chegar no físico, doença. Aí, meu amor, é só no médico. Aí virou uma doença. Toda a energia que começou nos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Você cria no pensamento. Tá? Você pensa, daí você sente e vai materializando, entendeu? Então, criou tudo que você cria, sabe aquelas pessoas que ficam pensando coisas horríveis, coisas negativas, que ficam não sei o que, você vai criando aquilo no seu mental, vai entrando em conscientes coletivos negativos, você vai trazendo para o seu sentimento, vai ficando com angústia, com sentimentos ruins, a sua energia vai ficando baixa, ataca os chakras, e até que você traz para o físico ansiedade, depressão, angústia, e aí você tem que ir num psiquiatra tomar remédio, daí você trouxe para o físico, tem que tratar no físico. Quando o problema chegou no corpo físico, tem que tratar com o médico da terra. No médico espiritual é no duplo etérico, no emocional e no mental. Certo? Entenderam? Olha só, meus alunos que depois vão lá falar, né, no grupo para eles que eles têm, tem que participar das lives. Comando de corte de fios energéticos. Comando de corte de fios energéticos. Quando e como utilizá-los? Então, como e quando utilizar os comandos de cortes de fios energéticos? Então, como você já sabe, é um comando que ele é criado através do teu sentimento, da tua voz, do teu impulso, né, com frases, que é o comando. O comando é a frase. Ele vai acontecer através de tudo isso que você traz. Então, quando você está conectado energeticamente com uma pessoa, e isso tá te fazendo mal, e eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, sabe aquele relacionamento que você teve e que por algum motivo ele foi bem abusivo, ou foi assim, aqueles relacionamentos obsessivos, abusivos, com apegos, com traições, com muitas coisas? Quando você se desconecta, se separa dessa pessoa, você ainda pode estar ligado a ele com fios energéticos. Lembra que eu falo que a gente se conecta com todo mundo com fios energéticos, que é um emaranhado quântico, né? Até um emaranhado de muitos fios energéticos. Esses fios energéticos com essa pessoa pode estar drenando a sua energia, impedindo você de prosperar, de ir para frente, de ter outros relacionamentos. Então esse fio energético, ele tem que ser cortado. E ele pode ser cortado através de comandos. Às vezes a gente faz corte de fios energéticos com a mãe, com o pai, porque a mãe passou por muitas traições e aí a filha tá lá honrando essa parte. Então a gente corta esse fio, a mãe tá querendo passar para a filha inconscientemente, né? A gente corta esse fio energético. A gente corta o fio energético com aquele que você brigou, discutiu, aquela pessoa que você teve vários BO e aquilo tá drenando, sabe? Você fica pensando na pessoa o tempo todo. O tempo todo. Vocês estão trocando energia, vocês estão conectadíssimas. Quando você tem uma situação com alguém e aquilo não sai do seu mental, você tem que fazer divórcio energético, tá? Divórcio energético. Você pode fazer o divórcio energético, você pode fazer o corte do comando do fio energético, o corte do fio energético através do comando da apometria, e você pode fazer um divórcio energético, que daí é uma outra técnica que se usa através de velas, tá? Se alguém quiser algum dia, eu tenho uma mestra minha mestra faz isso como ninguém. Então, também pode ser feito só o divórcio,
tá? Daquela pessoa. É bem legal, porque ela faz o vídeo e tal, é muito legal esse trabalho, né? Ela bota 3 velas, o teu anjo da guarda, você e a pessoa que você quer se divorciar. Coloca uma cordinha entre as duas e liga 3 velas e tem vários comandos que ela dá ali, e aí vai queimando aquilo ali, e aí pode ser que você precise fazer mais de uma vez. Eu já fiz 3 vezes com a minha mãe, que eu preciso fazer um divórcio energético, e ainda não consegui me divorciar. Né? Vai limpando. Não que o divórcio não serviu para nada, ele limpou, mas como a camada é muito profunda, ainda não liberou, entendeu? Então eu preciso fazer mais vezes. E isso é muito sério, gente. A gente pensa, né, que isso não é. Eu também tô tendo que fazer divórcio energético com a pessoa que me abusou quando eu era criança. Eu tenho que fazer, eu já fiz 2 ou 3 também divórcio energético, né, com essa pessoa e também ainda não consegui, porque essa pessoa, quer dizer, agora eu acho que já consegui. Eu acho, não, tenho certeza que agora já consegui, porque daí eu recebi informações de fazer outras coisas junto. Eu estava conectado energeticamente ainda ao abusador, né? Que loucura, né? E eu nem imaginava, porque eu não tenho sentimento de raiva, de ódio, de nada dele, entendeu? Depois que eu entendi através da apometria que ele me abusou, porque eu abusei de outras pessoas e era uma experiência que eu precisava passar, aquilo zerou na minha cabeça. Eu não tenho raiva, não tenho ódio, eu até... eu não tenho como não ter convívio com ele, né? Porque ele é uma pessoa próxima à minha família, né? Faz parte. Então, não tem como não. Então, eu me conecto com as pessoas. Agora já faz muito tempo, faz uns 3 anos que eu não vejo essa pessoa, né? Mas eu já vi várias vezes, entendeu? Então, eu não tenho nenhum sentimento negativo, com certeza não tenho, mas estava conectado energeticamente, então precisei fazer divórcio energético para desconectar. E isso você pode fazer também na apometria, entendeu? Cortando nesse momento fios energéticos que esteja conectando, né? Daí dá o nome das pessoas, é comandado nesse momento que através da espada de Arcanjo Miguel esteja cortando esses fios energéticos em 1, 2, 3. O comando é cortar em 1, 2, 3, cortar em 1, 2, 3. Que cada um fique com o que é seu, com partículas de amor e consciência anexadas. Entendeu? Sempre tem que entregar tudo para o outro, que é do outro, com partículas de amor e consciência anexada. Quando você fala essa palavra, você está entregando tudo que é dele para ele, mas com muito amor. É como se você tivesse botado amor naquela energia. Mesmo que não importa o que ela fez para você, você é o comando, gente. Sentimento, voz e comando. Você está decretando que naquele momento você está mandando tudo para aquela pessoa com partículas de amor e consciência anexadas, né? Então você botou amor naquela energia que te fez mal e está encaminhando para ele para que faça só bem para ele. Se libertou, né? Não tem como, né? Porque você está desejando, mas você tem que estar desejando, né? Eu quero que ele receba tudo com partículas de amor e consciência e tal. Aí lá no inconsciente, ele me abusou, né? Mas tudo bem, né? Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Lembra que tem que ser verdadeiro aqui. Por isso que o comando tem que estar dentro. Porque tem que ser verdadeiro. Você não precisa ter que pensar muito, você sente. Você não precisa pensar. Nesse momento, por isso que o comando tem que estar dentro de você. Porque você não tem que pensar nele. Você tem que sentir ele. Porque é sentimento, a voz e o impulso. Certo? Então, perfeito, né? Comandos de encaminhamento. Como remover obsessor, parasitas espirituais? Então, comandos de encaminhamento. Como remover parasitas e obsessores do campo de uma pessoa? Né? É um comando também, né? Imagina que não ia ser, né? Através da apometria. A apometria vem para fazer essa limpeza energética, mas você vê que a limpeza energética não é só de obsessores, né? Quando você adentra dentro da apometria, você vai vendo que ela é muito mais complexa do que você imagina. Então você vai para dentro da apometria, você se enlouquece, né? Então agora que eu vou falar de obsessão, eu já falei vários comandos e agora que eu vou falar de espírito obsessor. Então, você tá com um espírito obsessor no comando no campo do seu paciente, você vai dar comandos, né, de encaminhamento. Só que antes de encaminhar, a gente aprende dentro da apometria, porque a consciência é o que cura, e aí você vai entendendo por que isso acontece. Quando o espírito chega no campo ali da pessoa, você montou todo o campo e tal, chegou ali para ser atendido, você não precisa receber ele e tal, mas você sabe que ele tá ali no campo, né? Ele é um espírito, ele é invisível, você não vê, mas ele tá ali. Né? Você desdobrou o campo do paciente, tudo que tiver no campo dele vai vir ali naquele campo.
tudo que tiver no campo do paciente vai vir no teu campo de proteção, no teu campo montado. Então, quando o espírito chega ali, né, e que ele tem a permissão, a hierarquia de luz permite que ele vai ser atendido, você tem que já ter no seu coração, através de todo o conhecimento, o que significa um espírito no umbral. Então, daí eu canso de colocar vídeos aí, como é que é um umbral, até tô preparando um outro para colocar, porque eu gosto de estar colocando sempre para trazer para consciência, né? É sempre com intenção de trazer consciência para você e olhando isso, né? Eu gosto muito da visualização, porque vocês e eu, né, nós todos ainda somos muito matrix, muito matéria, então a gente precisa ver para crer. Né? Então eu gosto da visualização porque ajuda, porque eu tenho essa crença, né, que já está sendo quebrada, né, aos poucos, né, mas eu já estou me libertando dela, já estou entendendo que não preciso ver muitas coisas para crer. Então o que acontece? O espírito chegou. Você sabe que ele tá no umbral, provavelmente ele tá sujo, ele tá molhado, ele tá maltrapilho, ele pode estar sujo de barro, ele pode estar todo machucado, com o braço quebrado, com feridas. Ele tá estraçalhado, cortando e desligando em 1, 2, 3, pedindo permissão. A grande consciência para que nesse momento eu possa estar tocando uma malha azul no campo para adormecer todos os irmãos desencarnados agora em 1, 2, 3, encaminhando direto ao plano superior em 1, 2, 3. Eu peço encarecidamente a permissão da grande consciência para tocar novamente uma malha azul no campo, tocando uma malha azul em 1, 2, 3. A malha azul vai adentrando no campo, vai adormecendo os irmãos desencarnados em 1, 2, 3 e vai recolhendo e encaminhando eles direto aos planos superiores em 1, 2, 3. Quando eu comecei a falar, eu fui atacada. Então já dá o comandinho, né? Não abri campo nem nada, mas eu dei o comando. Então, gratidão. Então, o que acontece? O irmão tá ali todo errado, né? Todo machucado, com dor e sofrimento, com ódio, com raiva, com tudo, né? Porque quando ele tá no umbral, ele tá muito perdido ainda, muito perdido, totalmente perdido. Ele tá, assim, com muitos véus da ilusão, ele pode estar sendo escravizado, ele tá totalmente perdido. Ele tá perdido porque ele tá muito apegado a coisas daqui da terra ainda, por isso que nós temos que trabalhar o desapego, porque se você tiver apego no dinheiro, no carro, na casa, na namorada, no filho, você vai direitinho para o umbral, tá? Porque o apego deixa você preso no umbral. Então nós temos que trabalhar o desapego. Então ele tá muito apegado a coisa da matéria, ele quer beber, quer fumar, quer isso, quer aquilo, quer comer, quer loucura, ele quer o que tá aqui na terra, apegado. Por isso que temos que desapegar. Eu agradeço imensamente a toda a hierarquia de luz por tudo que vocês estão me trazendo hoje. Muito, 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 muito obrigado. Eu tô muito feliz, assim, porque, nossa, eu apanhei muito, mas tá, né, gratidão. Então, eles estão muito apegados aqui na Terra. Então, o que acontece? Eles ficam presos. Então, quando você abrir o campo do paciente, né, sem trazer o espírito, você sabe que naquele momento você tá com a mesa ali, fazendo trabalho na mesa, tem um espírito ali. Você pode perguntar se você pode, né, trabalhar no espírito, daí a mesa vai dizer se sim ou não. E aí você diz, né, então nesse momento eu vou pedir permissão à grande consciência. Você sabe que você tem toda uma equipe espiritual ali, né? Você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem técnicos, você tem ali os arcturianos, você tem os pleidianos, tem toda uma hierarquia de luz, né? Os seus mentores, você tem, tá ali o comandante dos comandos, tem toda uma equipe espiritual. Você tem índios, né? Daí se você quiser solicitar, né? Se você tem conexão com a mãe Oxum, com a mãe Iemanjá, depende da sua conexão, você vai trazendo, né, as hierarquias de luz. Eu trabalho com todas as hierarquias de luz, porque você já sabe que a apometria não é religião. Então, eu trabalho com preto velho, eu trabalho com arcturiano, eu trabalho com Exu, eu trabalho com todas as hierarquias de luz, tá, gente? Porque eu não sou religião, tá? Então, a apometria não é religião. Então, daí, você imagina que ele tá ali daquele jeito. Então, daí, eu peço permissão à hierarquia de luz para que, nesse momento, os médicos possam estar tratando os braços, as pernas, o que eu senti no coração, ou tratando, ou simplesmente você pode dar um geral tratando o campo do irmão, o corpo do irmão. Se ele tiver nesse momento com algum braço quebrado, vai ser reconstituído, alguma perna vai ser reconstituído. Eu vou pedir aos enfermeiros e aos técnicos que possam estar fazendo curativos aonde tiver machucado, em 1, 2, 3. Como você não está vendo, você vai dar o comando daquilo que você imagina que está acontecendo. E não é difícil, é só você ver, olha só. Por isso que eu digo, você tem que internalizar. O irmão chegou de lá, e aí você imagina que ele está todo machucado, né? Então, outra coisa que você também pode pensar é que lá tem larvas astrais, tem miasmas, tem cascões,
tem todas essas energias deletérias que você aprende no curso de apometria. Então você sabe que de lá vem tudo isso. Então você vai colocar uma luz violeta no campo, uma luz verde efervescente no topo. Então daí você vai imaginar, né? Isso eu imagino, eu que crio. Eu vou descer com uma luz agora no topo da sua cabeça. Ela vai parar no topo da sua cabeça e vai retirando miasmas, cascões, energias deletérias, elementos negativados. Conforme a luz vai descendo, eles vão caindo e saindo do seu campo. É isso que eu sinto que está acontecendo. Então eu vou falando e comandando, retirando miasmas, cascões, energias. Eu vou sentindo, visualizando no meu terceiro olho, pensando, falando e dando comando, vai saindo. Aí daqui a um pouco eu imagino que esse irmão, né, ele possa estar com algum aparelho, algum chip, algum implante que colocaram nele, que se ele foi escravizado, ele tá. E se ele, muitas vezes ele tem, e o meu paciente tem também. Então o que eu vou fazer? Eu não sei tudo que tá, porque eu não tô vendo. Mas eu estudei, então eu vou dar os comandos que eu senti no meu coração. Aí eu senti que eu tenho que dar comando agora, ou eu pergunto na mesa, eu preciso dar comando de queima de chips, aparelhos, implantes? Sim, então você dá. Então nesse momento eu vou queimar todo e qualquer, ou então você começa, eu vou solicitar a chama violeta para que possa queimar, incinerar, dissolver, retirar toda e qualquer energia negativada, como chips, aparelhos, implantes, objetos, queimando, incinerando, retirando, dissolvendo, transmutando. Eu não sei qual como, então eu dou todos, entendeu? E eu vou falando e vou dando. Então imagina que o obsessor chegou todo perdido. Aí você vai pedir permissão para tirar os véus da ilusão. Ele tá todo cheio de véus da ilusão. Ele não sabe nem quem ele é direito. Então você vai pedindo permissão, retirando os véus da ilusão, retirando, colocando as telas mentais em 1, 2, 3. Telas mentais são visualizações, eu quero até trocar esse comando lá dos meus alunos, porque eu coloco passado, futuro e hoje os arquitetos me trouxeram tela mental. É a mesma coisa, tá, gente? Mas eu vou montar no futuro. Então, eu coloco as telas mentais, que daí, nas telas mentais, daí, o que eu faço através das telas mentais? Para mim, ficou muito melhor, assim, muito mais tranquilo. Eu peço permissão à hierarquia de luz para que, através das telas mentais, o irmão possa ver tudo aquilo que for importante para o processo evolutivo dele. 1, 2, 3. Olha a minha intenção. Tudo aquilo que for importante para o processo evolutivo do obsessor, do meu irmão perdido. Aí a grande hierarquia de luz, né, os mentores, os médicos, eles vão botar na tela mental aquilo que é importante. Troco as vestes dele e peço permissão na mesa. Posso encaminhar o obsessor? Agora pode, encaminhando. Então, nesse momento, eu vou encaminhar o meu irmão para os maqueiros para ser encaminhado para o nosso tubo grafitato em 1, 2, 3. Entendeu? Então, em 1, 2, 3, encaminhando nesse momento. E aí você encaminha. E aí depois você pode perguntar na mesa, encaminhou sim ou não? É certo que encaminhou, né? Então, é assim que se encaminha o obsessor. Você não precisa ver, você não precisa ouvir, você não precisa nada, você precisa saber. Você precisa saber o que está acontecendo. Por isso que o comando tem que estar dentro de você. Imagina que ele chegou lá no teu hospital agora daquele jeito. E você não está vendo, porque você não tem a visão. Eu não tenho. Eu não tenho a mediunidade de visão. Não tenho. Então, eu imagino, eu sinto, através de tudo que eu estudo, estou sempre estudando, eu vou imaginando, ele chegou lá, eu preciso dar um trato nele. Eu não posso, o nosso trabalho de apometria, os meus alunos, meus pupilos, eu ensino que jamais encaminhar um paciente, um obsessor, de qualquer jeito. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu sinto assim, né, pergunta na mesa e tal, como eu trabalho com a apometria mediúnica, não é tanto, mas eu trabalho muito com a apometria mediúnica, você pode perguntar na mesa se ele tá com muito miasmas, cascões, energias deletérias. Eu gosto muito de dar o seguinte comando. Como eu entendo hoje o que isso significa para mim, agora ficou muito importante. Antes eu não entendi, então eu não dava importância. Eu entendi, depois que a hierarquia veio e me falou, que cada reino que o Deus botou aqui na Terra, que a grande consciência botou, ele colocou um guardião, que é uma pessoa que é um espírito, um grande espírito, que é o guardião, que é o protetor, o que cuida daquele lugar. Eu custei muito a entender isso, gente. Você pode até rir, né? Porque para muitos é óbvio, mas para mim nunca foi óbvio. Nunca foi óbvio.
Por exemplo, quem é o guardião que a grande consciência colocou para o mar? Iemanjá. Quem é o guardião que a grande consciência colocou para as cachoeiras? Oxum. Quem é o guardião que a grande consciência colocou no umbral? Os Exus. Quem é o guardião que a grande consciência colocou para a mata? Oxóssi, que ele é o rei das matas. Então, eu adoro, né? Porque agora eu entendo o poder das ervas. Então, eu adoro pedir, eu peço nesse momento para o nosso mestre das ervas para trazer um preparado muito forte, para que eu possa estar colocando no campo do meu paciente ou do meu irmão nesse momento para retirar miasmas, cascões e energias deletérias, tirar as coceiras, tirar toda e qualquer energia que está atrapalhando ele nesse momento. Então eu peço em 1, 2, 3, eu recebo, imagino na minha frente, né? Porque eu não tô vendo, não tô sentindo, mas eu sei que tá ali uma bacia com todas as ervas e eu peço permissão para macerar as ervas. Eu ainda macero as ervas. Vou dando uma maceradinha nas ervas e vou sentindo. Está sendo feito um grande preparado nesse momento para colocar no campo energético do meu irmão. E esse preparado, eu tô dando comando, ó. Esse preparado, ele vai retirar, tô toda arrepiada, ele vai tirar todos os miasmas, os cascões, todas as energias energéticas e ao mesmo tempo ele vai curar. Porque as ervas são curativas. Uau, gratidão, tô recebendo toda a energia, ó. Então eu preparo, dou o comando e eu começo a colocar no paciente. Vou imaginando na cabeça, nos braços, no tórax. E daí eu vou falando, porque eu preciso falar, né? Nesse momento eu tô colocando teus braços. Daí eu digo, irmão, coloca as mãos aqui na bacia, lava suas mãos, lava seu rostinho, vai lavando, né? Vai lavando seu rostinho. E quando eu tô fazendo a apometria mediúnica, o médium vai lá na bacia imaginária minha, pega e lava o rosto e diz, e vai dizendo, cheiro bom, né? Ele vai verbalizando tudo que ele tá sentindo, é mágico, é mágico. Isso é o trabalho de apometria. Fala sério. Ficou muito maravilhoso, né? Ficou muito maravilhoso. Que coisa mais linda, né? E assim você faz com a cachoeira, com o mar. Quando eu solicito o mar da mãe Iemanjá para lavar as casas, eu sei que a água é salgada. O sal limpa, purifica. Então eu vou solicitar nesse momento da minha mãe Iemanjá as ondinas para lavar a casa, para retirar da casa o quê? Miasmas, cascões, energias deletérias, alimentos negativados, pensamentos ruins. Aí eu vou dando todos os comandos que eu quero que aquela água limpe. Tá entendendo? Gente, é muito incrível. É muito maravilhoso fazer esse trabalho. Depois você fala para seus colegas ali, hein, que eles têm que olhar essa aula. Isso é uma aula. Existe uma ordem correta para usar os comandos ou depende do caso? Existe ordem. Como tudo, né, pelas leis, né, tudo tem uma ordem. Você não pode abrir o campo no final e fechar o campo no início. Você não pode limpar primeiro a casa do paciente para depois limpar o paciente. Você primeiro limpa a casa, depois limpa o paciente. Você não pode elevar o padrão vibracional do paciente primeiro para depois tirar os obsessores. Não, primeiro você tira os obsessores, depois você eleva o padrão vibracional. Olha como tem uma ordem. Você tira toda a energia, dá os comandos de limpeza energética nele, vai elevando ele, coloca ele dentro da banheira, traz toda a energia de luz e pura, vai limpando ele e depois você eleva o padrão vibracional nele. Você entrega ele sem obsessor, com o campo energético todo limpo e com padrão vibracional alto, e depois você fecha o campo. Você entende? Tem uma ordem. É assim que funciona. Então, você precisa fazer com essa ordem. Então, tudo existe uma ordem, sim. Os comandos, eles funcionam apenas para quem acredita ou eles funcionam para qualquer pessoa? Quando você acredita, lembra que eu falei ali que você precisa ter o sentimento e tal? Quando você acredita, quando você sente, a coisa acontece com muito mais rapidez. Mas se você fez o curso de apometria, digamos que você fez o curso, vamos falar lá da Miriam, lá no começo. Eu fiz o curso de apometria, eu não sabia nada, né? Aí eu comecei a aprender.
Aí eu fazia o trabalho. Eu não tinha 100% de... Eu não acreditava que nem eu acredito hoje, assim, por exemplo, eu lavando o corpo do paciente com ervas maceradas, em 1, 2, 3. Eu fazia assim. Solicitando nesse momento ervas maceradas para lavar o campo do paciente. Em 1, 2, 3, do obsessor. Em 1, 2, 3. É diferente, né, do que eu falei para vocês. Fala sério. Você consegue entender a diferença? É bizarra a diferença hoje, né? No momento não sei. Mas, naquele momento, era o que eu podia dar. Eu não podia dar mais que isso. Aí a hierarquia de luz me sustenta com mais força, né? O trabalho é feito igual, entendeu? Mas você entende a diferença? É muito diferente, tá? Então, ele acontece. Você não precisa acreditar como eu não acreditava. Ele acontece. Mas quando você internaliza e acredita, é completamente diferente o trabalho. É muito diferente. Quais os erros mais comuns ao fazer os comandos de apometria? Olha, existem alguns erros, né? Assim, o que eu sinto, assim, que eu vejo, né? Que é o que eu fazia, né? E que é normal, né? Que acontece é que as pessoas, elas ainda não internalizaram, porque estão começando, que a apometria é comando de voz e de impulso. E aí muitos às vezes ficam tentando fazer em posição de mãos, né? Que é o reiki, que é lindo, incrível, maravilhoso. Mas a apometria, ela é uma técnica feita de comandos. Então, para mim, esse é o maior erro, é quando a pessoa não dá o comando, quando a pessoa não fala e não dá o impulso, tá? Isso para mim é um grande erro, porque a apometria, ela precisa desses tipos de comando, né? Ela precisa que você fale e que você impulsione e que você sinta, e aí junto com as frases dos comandos você consegue fazer a magia, a alquimia, a transformação, a modificação. Você faz todo esse combo e eles fazem a modificação e a transformação. Ela acontece 100%. Não tem como não acontecer, entendeu? Então esse é um grande erro, né? Que eu vejo assim, né? E os outros tem alguns erros, mas depende do nível que a pessoa tá. A pessoa tá começando e a hierarquia de luz, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa e ela é tão amável, amada, que ela não tem problema se você erra. Ela sabe da sua intenção. Você tá querendo aprender e você tá buscando conhecimento, e você tá se esforçando. Eu comecei num nível abaixo de zero, né, gente? Eu saí do curso abaixo de zero. Eu não tinha 1/3 dos conhecimentos que eu tenho hoje. 1/3. Então foi muito difícil para mim, né? Mas hoje eu sou diferente. Eu trabalhei, eu fiz apometria, mesmo sabendo pouco. E eu tenho certeza que a equipe espiritual fez o trabalho no paciente. Era o que ele precisava naquele momento. Daí você vai se conectando com as pessoas, né? Eu sei que hoje eu tô me conectando com outro tipo de pessoa. Eu sei que todo o meu trabalho está sendo modificado e transformado. Às vezes dá uma sensação estranha, mas eu confio na hierarquia de luz. Eu sei que vai acontecer o que precisar acontecer para o meu processo evolutivo e que tudo o que acontecer está no meu caminho, está no caminho. Então é muito importante a gente já olhar para isso, né? Porque daí se você dá uma tropeçada, dá uma caída, é isso aí mesmo, eu precisava cair, eu precisava apanhar. Essa noite no trabalho eu apanhei bastante e eu entendi que eu precisava apanhar. Eu precisava apanhar, entendeu? Não é apanhar em modo de dizer, né? Eu digo apanhar e até eu vou procurar mudar essa palavra, porque não é apanhar. Eu precisava trazer para a consciência. A grande consciência, ela tirou um véu, eu tinha um véu e ela me tirou o véu, só que isso dói, porque é quando você vê que você fez alguma coisa errada, que você faz coisa errada. E aí quando ela tira o véu, ela mostra que tá errada, mostra toda a verdade, sem filtro, sem nada. Joga pra você a verdade. Quando ela joga pra você a verdade, aquilo dá uma sensação muito ruim, né? E aí você passa por uma dificuldade bem grande, mas é o processo evolutivo. Você respira, vai e continua, sem choro e sem vela. Entendeu? Tem que continuar. Não tem mais como parar e nem voltar para trás, porque não existe estrada atrás. É só para frente. Se parar, cai lá nas profundezas do umbral. É seguir para frente. Voltar para trás não existe a possibilidade, mas parar porque você não tem como desaprender.
né? Voltar para trás seria dizer que eu esqueci tudo que eu aprendi, não aprendi, eu esqueci, desaprendi. Não tem como voltar para trás, mas você pode parar nesse lugar aqui agora, estacionar, ficar paradinha aqui e ser uma planta e ficar só com esse conhecimento. Amanhã você tá ultrapassada ou você evolui, né? Então, para evoluir precisa de ação, movimento. As partículas, né, que são as nossas partículas, que tudo é feito de partículas, elas estão todo o tempo em movimento. Se você para, dá BO. Então você não pode parar, você tem que continuar sempre em movimento, buscando o seu processo evolutivo. Então era isso, meus amores, meus lindos, meus pupilos maravilhosos. Depois você me diga lá o que você achou da live, se você aprendeu, se foi interessante. Você que não é apômetra, se você gostou, se interessou, né? Se você gostou dessa ferramenta, né? Tá entendendo qual é a importância dessa ferramenta. Aqueles que são terapeutas, depois me conta se realmente se ajudou você no seu trabalho, né? Se caiu algumas fichinhas, né? Que é quando abre a consciência. Quando cai fichas, abriu a consciência, saiu o véu. Tá? E os meus alunos, eu espero, o mínimo é que vocês vão lá no grupo agora e comentem com seus colegas a importância dessa live. Tá certo, gente? Então, é muito bom estar aqui, é muito maravilhoso vir falar sobre essa ferramenta que transformou e está transformando cada dia mais a minha vida, me tornando um ser cada vez melhor, cada vez melhor. Ontem, quando eu cheguei no trabalho espiritual, na cerimônia, eu chorei porque eu pensei assim, nossa, eu tô muito feliz no lugar que eu tô hoje. E assim, ó, e ainda sei que tem muito para evoluir, mas eu já tô muito feliz, nossa, eu estou aprendendo. Eu realmente estou aprendendo o que eles estão querendo me ensinar. E é muito gratificante você prestar atenção e ver que você está aprendendo. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Eu tenho tanto trabalho que eu quero fazer, gente. Tanto trabalho, eu quero trazer tanta coisa aqui para o Insta, né, para o YouTube, TikTok, para todas as redes, para trazer consciência. Então, eu tenho tanta coisa, assim, tanto conhecimento que eu quero trazer que às vezes não dá tempo de trazer tanta coisa assim, sabe, de falar muito, porque eu faço vários trabalhos. Eu trabalho com atendimento de tarde, de manhã eu estudo de manhã, eu faço tudo que é meu particular, estudo, medito, faço tudo de manhã e faço vídeos, gravo, né, faço gravação tudo de manhã. De tarde eu trabalho com apometria e durante a semana, em algumas vezes na semana, à noite, eu faço um trabalho espiritual e ainda tenho os meus alunos, que eu estou sempre em contato com eles. Então, é bastante trabalho, mas eu tenho muito, muito conhecimento que eu gostaria de trazer e vou trazer. Estou preparando um trabalho muito lindo. Eu li um livro maravilhoso sobre acordos kármicos e eu vou vir falar com ele com tudo aqui na internet. Estou preparando todo o material para falar dele, porque ele, assim, ó, ele me deu um salto quântico assim na minha vida. E aí eu quero vir falar de uma forma leve com vocês, tudo que eu aprendi, tudo que eu entendi, para ajudar vocês a entender um pouco sobre isso e para que eu aprenda mais, porque quando eu estou falando, eu estou aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Hoje, por exemplo, nessa live, eu aprendi muito, muito, de verdade. Eu cresci muito como ser humano e como apômetra nessa live que eu fiz hoje, porque eles me trouxeram vários downloads, várias informações muito grandes para o meu trabalho de apometria. Então, gratidão, fiquem com Deus. Se você sentiu que essa live foi importante, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se você acha que isso vai auxiliar no processo evolutivo de algumas pessoas, é bem importante para mim, para o meu trabalho, importante em todos os sentidos, importante para as pessoas, e eu agradeço muito, porque realmente é uma forma de mostrar que foi bom, que você curtiu, que você gostou. Tá certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando por aí. Vou colocar stories lá, bem legal, né? Eu tenho uma sequência de stories que eu quero criar agora, vou terminar a live, já vou criar para colocar lá, e eu peço, né, que vocês compartilhem, que vocês participem, que vocês olhem, porque todos os lugares que eu falo qualquer coisa, eu tô trazendo alguma informação que foi muito importante para mim. E hoje eu vou falar de frequência. Então é bem importante que você olhe, que você entenda o que tá acontecendo lá, para ver se faz sentido para você. Tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, um bom final de semana, tá certo? Tchauzinho.